aqui de volta, vamos continuar com as nossas questões. A próxima questão é do CESP. A banca retira do texto uma locução verbal, terá mudado, que aliás nós já conhecemos, né? Isso é futuro do presente composto. É o verbo ter no futuro do presente, seguido de particípio. E pergunta se a substituição dessa forma verbal pela forma mudou manteria a correção gramatical do texto, mas alteraria o sentido do período. Bom, você já conhece isso? Esse tipo de substituição você tem que fazer no texto. Eu já fiz aqui para você. Então, olha, o período começa aqui, na linha 13, em que ele diz: na prática, pouco ou nada se alterou. Observe que o primeiro verbo já está no pretérito perfeito simples, no pretérito perfeito do indicativo. E o segundo é que vinha na forma composta. Então, olha, pouco ou nada se alterou na atitude dos professores. Pouco ou nada terá mudado. Concorda que a troca de terá mudado por mudou manteria a frase com o mesmo sentido? Na realidade, mudou é melhor do que a forma que estava lá no texto original. Porque esse terá mudado, esse auxiliar no futuro, traz uma ideia que não é compatível com esse contexto. Sutilmente, a banca está melhorando o texto do autor, concorda? Porque quando ele diz pouco ou nada se alterou, pouco ou nada terá mudado, esse terá mudado traz uma ideia de futuro que não pertencia ao contexto. A ideia do contexto era pouco ou nada se alterou de lá para cá, né? Porque ele estava, olha o que ele estava dizendo antes. Ele estava dizendo, ó, esta preocupante realidade brasileira não difere das outras realidades. Em Portugal, após o incremento da formação continuada de professores, decorrente da institucionalização, os resultados foram decepcionantes. Então, ele fala de um incremento, de alguma coisa que aconteceu no passado, que é o incremento da formação continuada de professores, e ele diz que daquela época até o momento em que ele fala, pouco ou nada se alterou. Então, ele está trazendo um contexto de uma ideia que começou no passado e vem até o presente. Então, pouco ou nada se alterou de lá para cá. E aí, quando ele fala pouco ou nada terá mudado, na realidade não é bom. O ideal seria ele fazer aquilo que a banca fez, trocar, substituir o terá mudado por mudou. E isso manteria a correção gramatical do texto? Claro. Tornaria o texto, inclusive, melhor. Alteraria o sentido? Não, porque o sentido vai ficar ainda mais evidente, ainda mais claro com essa troca. Não vai alterar o sentido, vai manter o sentido de que a ideia qual é? A ideia é mostrar que de lá para cá, pouco ou nada se alterou, pouco ou nada mudou nas suas práticas. Então, não muda o sentido da frase. Enfatiza, torna mais óbvio o sentido que se quer. Por isso, quando a banca diz que alteraria, você diz que não. O item está errado. Então, entendeu qual foi o erro do período? Tá certo dizer que manteria a correção gramatical? Tá. O problema é dizer que alteraria o sentido. Não alteraria. O sentido continuaria sendo o mesmo. Ou seja, você vai dizer assim, olha, não altera o sentido não, torna o texto ainda mais claro. Melhor do que estava. E isso as bancas fazem muito, é muito legal. Elas pegam textos com problemas, assim, não tão bons, não tão claros, e fazem substituições de formas verbais que tornariam esses textos ainda melhores. Vamos a mais uma questão, vamos lá. Questão 12. Aqui a banca traz um texto e diz o seguinte. Eita. Escondendo aqui o gabarito, sem querer mostrei. Ele diz assim, ó. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a forma verbal ocorreram fosse substituída por. Bem, quando você olha para esse tipo de questão, você pensa, o que a banca quer de mim? Perceba que todos os verbos, eles estão no pretérito
perfeito do indicativo. Todas essas formas verbais, da letra A até a letra E, têm isso em comum. Elas estão no mesmo tempo. Elas estão no pretérito perfeito. Então, você já imagina que não seja esse o problema. Que você vai ter que buscar uma que está correta e todas as outras têm problemas. Então, que tipo de problema será? Não é o tempo verbal, porque todas estão no pretérito perfeito. Seria o quê, então? Vamos ver? Bom, perceba que a diferença entre elas é que umas vêm no singular e outras vêm no plural. Ora, essa dica eu já te dei hoje, lembra? Toda vez que a banca ou que as bancas brincam com singular e plural, a questão é de concordância verbal e não conjugação verbal. Entendeu? Nesse caso, como você percebe que há uma oscilação entre singular e plural, rapidamente você vai pegar aquela dica que eu dei. Lembra que nós já resolvemos uma outra questão de concordância verbal e eu disse atenção ao enunciado. É que o que acontece na prática é que as bancas, elas não dizem se a questão é de conjugação, de concordância, elas não dizem claramente o que é. Por isso que eu estou misturando um pouco aqui para você. Ora, é questão de concordância. Pronto, você vai marcar a única que esteja correta. Esse é um assunto que a gente vai ver mais pra frente, em sintaxe avançada, mas que eu vou aproveitar aqui e comentar cada alternativa para você aproveitar essas dicas. A única que está correta é a letra C. E eu vou explicar por quê. A letra A está errada, por quê? Porque se eu trocar o ocorreram pelo existir, o existir vai ter que ficar também no plural. A forma correta seria existiram. Se você for lá a linha 10, você vai entender por quê. O sujeito de ocorreram era um sujeito que estava aqui depois dele, um sujeito posposto. Diversos avanços. Avanços é substantivo que está no plural, por isso o ocorreram ficou no plural. Ora, se eu trocar o ocorrer pelo existir, vai dar no mesmo. Eu vou continuar com o mesmo sujeito, por isso o certo é plural. A letra B é igual à letra A. Por quê? Porque se eu trocar o ocorreram pelo acontecer, o certo será aconteceram. O mesmo raciocínio, então, que você usou para a letra A, você vai usar para a letra B. Por isso a B também está errada. E o mesmo raciocínio torna a C correta. A C está correta porque o sucederam entre esses três verbos que tinham um sujeito no plural, ele foi o único que ficou no plural. Por isso a resposta foi letra C. Agora, a letra D e a letra E são exemplos de oração sem sujeito. E você vai estudar comigo lá em concordância verbal que quando a oração não tem sujeito, o verbo fica invariável. Ele fica na terceira pessoa do singular. Então, o certo, ó, se eu colocar o verbo ter ou haver aqui, eles vão ficar sem variar. Então, seria assim, ó, teve diversos avanços ou houve diversos avanços. Tanto ter quanto haver, quando eles têm o sentido de existir, ó, ter e haver, quando eles forem iguais a existir, eles ficam sempre no singular. O interessante aí, eu acho, bonitinho dessa questão, não quero complicar, mas eu acho que você já, mesmo não sendo aula de concordância, acho que você já pegou. O interessante dessa questão é o verbo ter, né? O verbo ter, ele também não pode variar. E as pessoas, quando usam o ter com sentido de haver, variam direto. Quer ver? As pessoas falam assim, ó, tiveram vezes
Tiveram vezes que eu não gostei de ir lá, não. O certo é, teve vezes ou houve vezes. É que o verbo ter, quando ele tem o sentido de haver, existir, ele é muito coloquial. Se você for escrever num discurso mais formal, nem use o ter com o sentido de haver. Mas na coloquialidade, quando você for usar, tudo bem. Não é que ele seja errado, ele só é coloquial. Só que você deve usá-lo no singular. O ter com sentido de haver é sempre singular. Quando você fala assim, ó, um exemplo bem do dia a dia, ó, tem pessoas que me irritam. Você não fala assim? Esse ter, tem pessoas que me irritam, esse ter, ele tem que ficar no singular, sem acento. Porque é ter com sentido de haver, existir. Há pessoas que me irritam. Por isso, não foram as letras D e E. Elas têm o mesmo erro. O certo teria sido eles não variarem. Mas o mais importante aqui, nesse módulo de morfologia, a gente está estudando morfologia, por que eu adiantei um assunto? Para você entender que toda vez que as bancas falarem de singular e plural de formas verbais, elas não estarão falando de conjugação verbal. Elas estarão falando de concordância verbal. Tá bom? Vamos a mais uma questão. Vamos lá. Questão 13. Aqui, a banca diz o seguinte. No período é um orgulho poder contar com você, a terceira pessoa do singular, empregada na forma verbal é, justifica-se por tratar-se de um verbo impessoal como em é tarde. Bom, neste exemplo, é tarde, se você olhar para o verbo ser, você vai dizer o que é tarde? Não há sujeito. É oração sem sujeito. Toda vez que não há sujeito, é assim que se fala. O verbo é impessoal. Então, primeiro eu quero que você entenda o que a banca está falando. A banca está falando do verbo impessoal, que é aquele verbo que não tem sujeito. É aquele verbo que não tem pessoa, tá? O verbo impessoal, que é a oração sem sujeito, ele não tem pessoa. A banca quer saber se aconteceu o mesmo aqui. Se é aqui, ele não tem sujeito. Ora, realmente ele está na terceira pessoa do singular. Mas não é por causa disso. Não é porque o verbo é impessoal. Não é. Sabe por quê? Porque esse verbo ser aqui, ele é diferente desse ser aqui. São situações diferentes. Esse ser aqui, ele tem sujeito. Quer ver? Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é um orgulho? O que é um orgulho? Pergunte ao verbo. O que é um orgulho? Poder contar com você. O sujeito é o que nós vamos conhecer como sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele que é uma oração. Ora, esse verbo aqui, ele está na terceira pessoa do singular por outro motivo, por outra razão. Ele está assim porque o sujeito é oracional. A explicação estava errada. O item está errado. Agora, viu? De novo, toda vez que as bancas falam em flexão do verbo no singular ou no plural, elas estarão falando de concordância verbal. Concordância verbal é questão de achar sujeito. Assunto que nós vamos ver depois, mas que você já está treinando comigo. É questão de achar e classificar o sujeito. O sujeito do primeiro verbo era oracional e o sujeito do segundo é oração sem sujeito mesmo, é impessoal. Mas é legal, você vê que não é difícil. Próxima questão, questão 14. A banca diz assim. E, em caso de falsear a verdade propositadamente, é obrigado pela justiça a desmentir e dar espaço ao contraditório. O verbo falsear apresenta como forma errada de conjugação. Ora, o que nós aprendemos? Aprendemos que o líder dos verbos terminados em ear é o passear. Troque o passear
Coloque o passear em cada uma dessas assertivas. O passear é o líder. Em vez de você ficar pensando no falsear, que é um verbo difícil, faça aquilo, troque pelo líder. Você vai achar aquela que esteja errada. Letra A. É certo dizer nós passeiamos? Existe isso, nós passeiamos? Né? Porque o que está aí é falseamos. Vamos lá. Existe passeiamos? Ah, nós passeiamos todo domingo. Não. Você não fala passeamos. Você fala nós passeamos. Então, você vai falar nós falseamos. Não há essa ditongação. A banca queria errada, achei. Resposta letra A. Já falseias, tu passeias. Sim, é o presente do indicativo do verbo falsear. Tu falseias, tu passeias. Já falseemos é igual a passeemos. É o presente do subjuntivo, é o que. Lembra que eu passeia, que tu passeias, que ele passeie, que nós passeemos e não passeiemos. O certo é passeemos, tá lindo. Que eu passeie, que eu falseie, de novo, presente do subjuntivo. Está correta a letra D. E eles passeiam. Não é certo dizer eles passeiam? Então é certo dizer eles falseiam. É só trocar pelo passear. Acho muito mais fácil trocar pelo passear do que ficar conjugando esse verbo falsear. Concorda que é um verbo que ninguém usa? Só para relembrar, vou colocar aqui fazendo uma revisão. O que nós aprendemos? Aprendemos que esses verbos terminados em EAR, a gente tem que tomar cuidado com eles no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, lembra? Por quê? Porque eles têm uma ditongação que é o ei em todas as pessoas, menos em nós e vós. Então, você vai ter esse ei em todas as pessoas, exceto nós e vós. Então, vamos lá. Eu falseio, tu falseias, ele falseia, nós falseamos, vós falseais. Percebeu que você não teve esse ei? Ó, ei foi só aqui, ó. Primeira, segunda e terceira do singular. Depois nós e vós não, é o exceto. Falseamos, ó, não há esse ei. Falseais, e agora volta a ditongar, ó, volta a ter o ei. Eles falseiam. No presente do subjuntivo, vai que eu falseie, que tu falseies, que ele falseie, que nós falseemos. Nós e vós não ditonga. Não pode falar falseiemos. É gostoso, mas tá errado, ó. Não é gostoso, ditongar é gostoso. Ó, que vós falseeis e não falseieis, tá? Agora volte a ditongar. Nós e vós não ditongam. Agora volte. Eles você vai ditongar. É o ei. Falseiem. Relembrou? Tudo bem? Por isso, a banca queria a errada. A errada é o falseiamos. Nós e vós. Esse aqui é o nós. Nós e vós não ditongam. Não tem ei. Tudo bem? Vamos a mais uma. Questão 15, também da FGV. Aqui a banca diz o seguinte. Ela traz uma frase do texto e quer aquela em que a gente já fez essa questão, né? A gente já corrigiu. Impor, essa aqui está repetida, ó. Impor é igual ao por. A única forma incorreta é a letra E. Lembra? O certo é dizer impusera. Próxima questão, questão 16. Vem um texto
E a banca diz: a forma verbal gostaria, presente no primeiro parágrafo, está flexionada no seguinte tempo verbal. Ora, é o caso daqueles verbos terminados em ria. Ria, falaria, beberia, comeria. Lembra? É o futuro do pretérito do indicativo. Resposta, letra A. Próxima questão. Questão 17. A banca diz o seguinte: a flexão de alguns verbos, sobretudo os irregulares, pode causar confusão. O verbo quis presente em minha mãe sempre quis viajar é um exemplo típico. Nesse sentido, assinale a alternativa em que se indica incorretamente a sua flexão. A banca deu voltas e voltas para falar o que quer somente ao final. Ela quer a indicação incorreta da flexão do verbo. Como assim em que se indica incorretamente a sua flexão? Ora, em cada uma dessas formas verbais, a banca foi dizendo o tempo e o modo do verbo. Você vai marcar aquela em que o tempo e o modo do verbo estejam incorretos. Queres, eu quero, tu queres. É presente do indicativo? Sim. É o presente do indicativo do verbo querer. Hoje eu quero, hoje tu queres. É o tu. Tá certa? Queria é o futuro do pretérito do indicativo? Queria é futuro do pretérito? Não. Queria é o antigamente. Antigamente não é futuro do pretérito, é o pretérito imperfeito do indicativo. Não confunda queria, que é o pretérito imperfeito do indicativo, com quereria, que é o futuro do pretérito. Esse aqui é o pretérito imperfeito. Esse aqui é o futuro do pretérito. Ora, a banca queria a indicação incorreta, achei. Resposta letra B. Quisera é o mais que perfeito do indicativo? É aquele de desinência ra. Queira, que eu queira, que tu queiras, que ele queira. É o presente do subjuntivo do verbo querer? Sim. E quisesse é um imperfeito do subjuntivo? Se eu quisesse, se tu quisesses? Sim. O erro já estava na letra B. Mais uma, questão 18. A banca diz o seguinte, ela traz duas formas verbais, sabia e duvido. E ela diz que elas apontam para dois momentos distintos na vida do narrador. Tais verbos estão flexionados respectivamente no. Então, você tem que dizer os tempos verbais dessas formas. Sabia é o verbo saber antigamente. Antigamente sabia. É o pretérito imperfeito do indicativo. E o duvido é o presente do indicativo, hoje. Então, esse é o antigamente. Antigamente sabia. E esse é o hoje. Você já conhece isso. Resposta letra E. Pretérito imperfeito e presente. Tudo bem? Tá. Siga aí com semântica dos verbos e eu já volto com as correções, tá certo? Bom demais treinar, né? Já volto então. Até!